Amém. Obrigada, Tássia. Boa noite. Muito obrigada pelas orações. Que bom, né, gente? A gente está reunido mais uma semana para conversarmos sobre mais uma orientação que Jesus nos dá no caminho que a gente falou semana passada, que a gente faz um caminho espiritual, não é? Nós estamos caminhando em direção a Jerusalém. Igual Jesus está aqui em Lucas, caminhando para Jerusalém. Só que a nossa Jerusalém que a gente caminha é a Jerusalém celeste, né? Então aqui Jesus dá uma orientação tão fundamental para a nossa vida, que existe a maior força que existe no mundo, que é silenciosa, que é sem clamor, que transforma o mundo e faz com que esse mundo possa ser o reino de Deus. É o quê? Qual é essa força que é silenciosa, mas que ela muda tudo? Como é que chama essa força? A fé. A fé é a maior força capaz de transformar tudo. E a maior expressão da fé é a oração. Por que eu vou rezar? Porque eu creio, né? Então é disso que Jesus fala no Evangelho de Lucas 18, quando ele fala para nós da necessidade da gente rezar sempre sem cansar. Então a gente descobre, por mais que a gente já esteja há anos-luz de caminhada com Deus, que a gente precisa entrar na escola de Jesus. E como os discípulos olhar para ele e falar assim: Senhor, ensina-me a rezar, que eu não sei. Me ensina. Essa é a grande chave da nossa vida e a gente não sabe rezar. Então por isso que Jesus insiste com isso, né? E conta a história daquela viúva. E a primeira leitura de domingo era Moisés intercedendo pelo povo, com os braços elevados. Sempre em atitude de oração. Isso tudo tem uma linha para que a gente pense, para nos ensinar, para que a gente possa aprender. Então, o nosso modelo e mestre de oração é quem? Quem é o nosso mestre? Quem é o nosso modelo? Quem que eu tenho que olhar e vigiar e acompanhar e falar, ele faz assim, eu faço também, como que é? Jesus. O nosso único modelo é Jesus. É Ele que tem que nos ensinar como rezar. Porque Ele vivia rezando. Tudo que Jesus ia fazer, Ele rezava antes. Imagina, Ele conversava com o Pai em cada coisa que Ele ia fazer. Quando Ele foi escolher os apóstolos, Ele passou a noite em oração. Ele passou a noite em oração. Cada coisa que Jesus ia fazer, a primeira coisa que Ele fazia era rezar. Vocês imaginam nós, que somos criaturas que achamos que podemos fazer tudo sem rezar, não é? Então a expressão da nossa fé é a oração. Mas a oração, ela não é algo que acontece assim, né? Ela é o reflexo da nossa vida de fé. Porque à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que eu creio na bondade de um Pai, no tanto que Ele é bom, que eu creio no amor dEle por mim, que eu entendo que Deus ama cada um como único, eu tenho confiança de falar com Ele. Então a oração é um encontro face a face, como Moisés fez. Imaginem, Moisés, quando conversava com ele, brilhava tanto que tinha que tampar o rosto, que o povo não dava conta de olhar para Moisés. Pode uma coisa dessa? Igualzinho às nossas orações, né? Igualzinho. Porque na hora que eu vou rezar, eu não posso rezar do lábio. A nossa oração tem que ser uma expressão do meu coração. Então por isso que a gente reza, fala, mas eu fiquei pior do que eu comecei, eu não rezou. Não falou com o único que é Deus. Então é um encontro. Então rezar é encontrar. A oração tem que ser um diálogo, porque eu me encontro com uma pessoa. Eu não estou encontrando com uma ideia. Eu não estou encontrando com nada. Eu não vejo, mas é Ele vivo diante de nós. Jesus já ensinou tudo sobre oração, gente que ainda não aprendeu. Tem uma frase que Ele falou,
que dá um retiro. Não dá tempo de eu discutir ela inteira com vocês. Mas Jesus falou assim para nós: quando orardes, cadê o resto da frase? Quando orardes, fazer o quê? Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo, que o teu pai que vê tudo te responderá. Ele já sabe tudo que você vai falar antes que a palavra chegue na sua boca. Só isso aqui, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo, só isso aqui dá um livro. Você está achando que eu estou de brincadeira ou não? Mas a gente não conseguiu fazer nem isso ainda, né? Depois ele ensinou, reze o Pai Nosso. A gente entendeu o Pai Nosso, rezou tudo. Mas a gente não começou nem a pensar no que é isso que ele falou, né? Então a primeira coisa que eu quero quebrar, porque há muitos anos eu falo isso, né? A maneira da gente rezar, a gente reza deitado, coberto no escuro. Estou falando mentira? Não. Por que a gente faz isso? Por quê? Por que vocês acham que a gente é mais cômodo? Não, eu acho que é porque a gente não crê. Que quando de verdade eu fecho o meu quarto, faço o sinal da cruz e falo, meu Pai, Ele vai estar vivo dentro do seu quarto. A gente não crê. Na presença real de Deus dentro da sua casa, dentro do local que você está em oração. Então, como a gente não crê, a gente reza deitado, né, coberto, de camisola, pijama, de qualquer jeito. Chamamos o Senhor de todo lá no quarto. E faço o sinal da cruz, faço o sermão no cabeça de Deus. Fulano está desempregado, ciclano está precisando de tá. E falo, então tá, obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o amém, o anjo da guarda falou que já está todo mundo morto, dormiu. Estou falando mentira? Isso é oração, gente? Deus deve olhar e falar, quem está, tadinho, está cansado, que Ele ama tanto, que olha e fala, ô tadinho. Quem sabe amanhã, ela me escuta. Isso é oração? Não, isso é monólogo. Está errado. Se eu falar agora, que eu vou lá para sua casa, tomar um café, você vai colocar a toalha mais linda que você tem, colocar a louça melhor e eu sou nada. Aí a gente recebe Deus vivo, deitado, coberto no escuro. Presta atenção se isso é vida de oração. Vida de oração, eu tenho que ter um horário que entra no teu quarto e fecha a porta. É você e ele, mas não fecha a porta atrás de você, não. Convide ele para entrar. O que ele fala em Apocalipse? Eis que estou à porta e se você abrir, eu entro. Eu cearei com você e seremos amigos. Presta atenção nas propostas de Deus para nós. Então a oração implica eu esvaziar diante dele. Implica eu estar diante de um outro que é Deus. Mas Ele é o meu Senhor. E por uma atitude de amor profundo Ele vem até a mim, que sou nada. Que entende que Ele é o Criador e sou a criatura. E Ele se curva de amor por cada um de nós e fica todo atento para nos ouvir falar. E aí a gente rasga diante dele. Não, isso é a liberdade. Isso é que é rezar com liberdade. Rezar com liberdade não é escolher se eu vou ou não rezar. É rezar com liberdade. Eu estou diante dele e falo tudo. Eu não escolho. Eu falo tudo. Jesus, esse negócio está ruim. Jesus, por que eu estou assim? Que sentimento que esse? Me mostra por que eu estou assim. Jesus só viu tal situação? É claro que ele viu tudo, mas a gente conta tudo de novo, porque homem pode escapar um detalhe, né? Então a gente conta tudo outra vez para ele, conta tudo. Fala, vou te contar os detalhes, que vai que o senhor não prestou atenção. Aí conta, ele escuta, ele tem paciência. A única pessoa no mundo que tem tempo para nós é Deus. É a única pessoa que tem tempo para você. Então, rasguem, conversa com Ele, fala tudo com Ele. Isso é uma oração, mas depois a gente cala a boca, porque um encontro entre duas pessoas que se respeitam, que se amam, um fala e o outro cala, depois o outro fala e o outro cala, não é assim? Isso é um diálogo. Então depois que eu falo, eu preciso calar, para escutar Deus que fala. Isso é um treino para a vida, porque a gente entra, fecha a porta do quarto e a cabeça ficou lá fora, não é assim? Nossa, o tempo está correndo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Deixa as preocupações, fecha a porta, está diante de quem? De Deus. Ah, o dia que a gente entender isso, gente. Diante de quem eu estou? De Deus. Filó, não estou vendo nada, nem eu também não vejo não.
Mas eu creio. Por quê? Porque Ele prometeu. É diferente. Então encontrar com Ele sempre será uma alegria. Porque eu estou encontrando com aquele que me ama incondicionalmente, aquele que me criou, aquele que tem um projeto de vida para mim. Então Ele falou, fala com seu pai, insiste, conta para ele, reza sem cessar, ora sempre, não desanime. Quando eu vejo a história de Moisés naquela luta dos israelitas com os amalecitas, enquanto Moisés ficava com os braços para cima, quando Moisés cansava, vamos transpor isso para a nossa vida. A gente tem que aprender a transpor as coisas. Então, se eu estou vivendo situações difíceis, e se a gente está em oração com os braços para cima, a gente vence. Aí chega o desânimo, alguém fala assim, você está rezando para quê, minha filha? Resolve nada. Deus está aqui, oh, que ilusão. Deus vai fazer o quê para você? Ou você fica irritado, ou você entra em qualquer um dos pecados capitais e desiste, seu braço cai, você perde. Por isso Jesus falou, não desanimem de rezar. Não desistam de rezar. Insiste com o Pai, Ele é seu Pai. Então tem que ter confiança absoluta em falar com Ele. Tudo. A gente tem ilusão que engana Deus, conta uma parte e esconde outra. Parece menino, que acha que esconde as coisas do Pai. A gente tem que ter a liberdade de contar tudo, que Ele inclusive já sabe. Imagina permitir que Ele entre na nossa miséria. Que Ele entre às vezes no nosso coração, que às vezes é um albergue não muito bem frequentado. Fala com Ele, entra, Senhor. A história, a turma que está aqui não é muito boa não, mas entra. Por quê? Porque Ele pode mudar tudo. A oração nos cura, a oração nos transforma. É o momento que a gente tem de estar diante dEle, onde Ele pode ir nos mostrando outras coisas. Quem pode com alguém de joelho? Ninguém. Reze, vocês verão. Rezar nesse sentido desse encontro, que o dia que vocês chegarem, ou dentro do quarto de vocês, ou aqui, que graças a Deus que Jesus, essa doçura infinita que é Deus, não colocou o lugar que a gente tem que rezar, colocou? Imaginou? Você falar, você só pode rezar comigo tal dia, tal hora, em tal lugar, tal roupa, estava roubado. Ele se adapta a nós, na hora que você quiser, quando puder, do jeito que puder. E nós não rezamos. Por isso que a gente vive aflito, agoniado, ansioso. Porque tudo que a gente vai fazer, primeiro a gente deveria rezar, para depois fazer. Não, a gente faz primeiro, depois reza para dar certo. Então falo com os outros assim, reza para dar certo o negócio que eu fiz. Convence a Deus que o que eu fiz é bom. Deus quer fazer Deus rir, conta seus planos para Ele. É assim, a gente faz Ele tem hora que diverte. Fala, por que está sofrendo? Porque está fazendo tudo errado. A nossa vida de oração ela é sofrível. A gente dele nos dá 24 horas, a gente não dá 5 minutos para Ele. Porque a gente já está aflito, porque o tanto de coisa que eu tenho que fazer. O dia que a gente descobrir que primeiro eu estou diante dEle e entrego os meus projetos do dia. Falo, Senhor, hoje eu tenho que fazer isso, vou fazer feira, você vai comigo, fazer supermercado, conta tudo, você vai fazer, convida Ele para fazer tudo com você. E depois entrega, falo, agora estou à sua disposição para fazer o que o Senhor precisa hoje. Dificilmente você vai cumprir sua agenda, vai cumprir a dele, não vai cumprir a sua. Mas a dele que precisava ser cumprida. Experimenta estar em oração, experimenta silenciar, experimenta se alimentar da presença de um Deus que é vivo. A nossa igreja, a nossa vida, ela tem que ferver. Nós temos que queimar de amor. O Espírito Santo tem que fazer a gente de novo. Porque o dia que a gente acreditar, qual é a dificuldade que nós vamos ter? Na vida, nenhuma. Jesus fala que a melhor oração que a gente pode fazer, que vale mais do que 1000 orações, é um ato de verdadeira entrega. Está diante de uma situação difícil, fala com Ele, Jesus, cuida disso para mim. E esquece. Fala, então, como o Senhor está cuidando disso, eu já estou por sua conta fazer o que o Senhor precisar, entendeu? E Ele fala assim, quando você vê alguém, quando você vê um doente piorando, olha para mim e diz assim, cuida para mim, Jesus. Isso para mim é uma mágica, né? Para saber que isso eu posso fazer. Cuida para mim, me ajuda, faz. Nós temos o Senhor da vida vivo
E não fazemos isso. Não vivemos com Ele uma troca. Estamos longe então de rezar sempre, sem cessar. Porque se a gente reza uma Ave Maria, reza um terço, fala, não, rezei demais hoje. Um terço, meu filho, pouquinho. Então imagina o dia que a gente aprender o que é trabalhar e rezar, né? Tudo oferecer ao Senhor. Sempre está, igual quando a gente é apaixonado, quando mãe ligada em filho, que não tira o filho da cabeça. Ou quando você está apaixonado, não tira o namorado ou a namorada da cabeça. É assim que a gente deveria ser com Deus, está sempre pensando nele. Sempre colocando tudo para Ele, sempre pedindo a opinião dEle, mesmo que você não esteja de joelho o dia inteiro. Fala, o que o senhor está pensando disso, o que o senhor está achando disso? Me ilumina, isso aqui é para a sua honra e glória. Me ajuda, então, sempre comunicando com Ele. Mas tem que ter os momentos que eu estou sozinha com Ele. Se a gente aprender a rezar, uma das formas que a gente tem de rezar são os salmos. Os salmos é uma riqueza, que aquilo foi escrito para que a gente possa rezar. Lá tem qualquer situação nossa. Qual é o salmo mais famoso? Qual? Não, qual é o salmo mais famoso mesmo? Qual? 22. O que é o salmo 22? Jesus gritou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Está lá. Quantas vezes a gente sente que é abandonado por Deus? Não cremos no amor dele, né? Então a gente acha que ele abandonou a gente, né? Então, mais de 40% dos salmos, quase 50% dos salmos, são salmos de reclamação. Filó, mas eu posso reclamar? Pode ou não? Podemos ou não reclamar? Sim ou não? Sim. Claro que podemos, pois Ele é nosso Pai, posso reclamar. Eu não posso murmurar. Está escrita a palavra. Eu não preciso de filhos lamurientos, murmurentos. Qual que é a diferença? Quando eu reclamo com Ele. Quando eu murmuro, eu falo dele, nas costas dele. Prestaram atenção na diferença? Então chega perto dele e fala com ele, que eu vim falar com o senhor que está muito difícil a situação. Tá bom não? Não estou dando conta, fala tudo que vocês querem. Mas como é que termina o salmo? Eu reclamo com ele, faço todas as minhas queixas, que está difícil, mas como é que eu termino? Dando um voto de confiança. Eu falo, mas sabe por que eu faço isso? Porque eu creio que o Senhor tem poder para mudar tudo. Isso é fé. Entenderam? Então a gente reclama que está difícil e fala com ele, não estou dando conta, está difícil demais. E aí eu falo com ele, mas eu sei que o Senhor, na sua infinita misericórdia, vai ter piedade de mim e vai mudar essa história. É assim. Isso é confiança de um filho com o pai. Nós não podemos ter medo de Deus, nós temos que ter respeito a Deus. Medo não, eu sou filha. Você é um filho. Eu tenho que ter confiança absoluta que Ele é o meu pai. Tem muitas vezes nós vamos chegar e vamos só chorar. E Ele é o único que sabe por que você está chorando. Você não precisa nem explicar que Ele é seu pai. E isso é maravilhoso, porque você não vai sair nunca do mesmo jeito que você chegou. Nunca. Você vai chegar, ajoelhar e falar com Ele, está difícil, pai. E Ele sabe que está difícil. Então você fala com Ele, me dá graça, que aos seus olhos me é necessária, para que eu dê conta de suportar o que o Senhor sabe que eu tenho que suportar. Me ajuda. Essa confiança, falo com Ele, obrigado, que eu sei que o Senhor está comigo. É isso que é relação de filho com pai. Era o que Jesus vivia com o pai dele. Por isso que Jesus é o nosso modelo. Jesus não só ensinou, Ele viveu. Então, não é uma história, Ele viveu. Então por isso eu tenho que ficar olhando os passos de Jesus. O que Jesus fez, eu faço também. E falo, Jesus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a viver de verdade, em profundidade, a minha vida. Então me ajuda, Senhor, que pela manhã, a primeira coisa que eu vou fazer não é olhar o Instagram. O que eu tenho com a vida do outro? Nada. Se postou que está tomando café e bocejando, falando bom dia. O que eu tenho com isso? Nada. Né, gente? Nós já chegamos no cúmulo do ridículo, né? Mas... é de morrer. Mas a gente ajoelha, se curva diante de Deus e fala, bom dia, meu Pai, que me permitiu estar vivo, por isso eu estou de pé. Que o seu amor me sustenta e por isso eu estou de pé.
Me deu emprego ou não me deu emprego? Trabalha onde você trabalhar? Agradeça. Todo mundo que eu amo não está internado, está em casa, está com saúde. Obrigado pela minha saúde, tem nada doendo. Obrigado que eu respiro. Podia ter tido um AVC de madrugada, podia ter tido um infarto de madrugada, não tive. Tomo banho sozinha, respiro sozinha. Faz uma lista de coisas para agradecer, é uma coisa louca. Para falar obrigado. Por fim de resumo, fala obrigado. É tanta coisa. Então, se eu esqueci alguma coisa, obrigado. Se eu esqueci alguma coisa, obrigado. As ordens. Esse é o dia que eu nasci para vos amar e vos servir. Porque para vos servir eu só tenho agora. Então me conduz. Deu meio-dia. Reza. Fala obrigado porque eu cumpri meio-dia. Pela sua graça. Agradeça. Talvez porque eu esteja no CTI há tantos anos e descobri que a vida é graça. E que cada momento que a gente respira é graça. E que quando a gente vê uma criança vencendo meio-dia, fala, vencemos a metade do dia. Ainda temos uma metade para poder vencer. E fala, Senhor, me ajuda a cumprir a vossa vontade agora à tarde. Me ajuda a viver sob o vosso olhar. Gente, não tem nada melhor no mundo que saber que o olhar de Deus nos acompanha. Me ajuda a acompanhar, viver sob o vosso olhar. E que eu faça somente aquilo que vos agrada. Permissão para isso. Depois, antes de dormir, reza de novo. Agradece tudo que você viveu. Faz um pequeno exame. Vai que a gente é chamado de madrugada, né? A mala tem que estar pronta. Então, faz um resumo do dia. Pede perdão aquilo que não foi bom. E aquilo que foi bom, fala com Ele para a vossa honra e glória. Mas encerra na gratidão do dia que você viveu. Isso é rezar, é encontrar com Ele, é colocar tudo aos pés dEle, é colocar tudo no coração dEle. Falar, me ajuda, o Senhor sabe que eu sou fraca, não dou conta de nada. Me faça ver quando estou vendo, me faça te ouvir. Então nós temos que entrar na escola da oração e falar, Senhor, meu coração é igual terra seca. Eu preciso da sua água. Eu preciso do Espírito Santo que me ensine a rezar. O Espírito Santo que geme porque eu recebi o Espírito de adoção. Nós somos filhos adotivos. Nós não podemos andar como se Deus fosse inimigo. Mas eu tenho que pedir sempre, enquanto Ele não me atender, eu estou na cola dEle mesmo. Fala, Senhor, o Senhor está prestando atenção? Fala, mas fala com confiança, não desista. Deus às vezes demora, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo aqui, ele é cronológico, então ele é marcado. Onde Deus está é atemporal. Então é diferente os nossos tempos. Mas não existe uma oração que não seja escutada por Ele. Isso é maravilhoso. Não existe uma oração que Deus não escuta. E você acha que Deus não vai cuidar dos filhos dele? Vocês acham, aquilo que Jesus fala aqui, você acha que Deus não fará justiça a seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Vocês acham que Ele não está prestando atenção no que está no coração de cada um de vocês nessa noite? Vocês acham que tem alguma coisa que Ele não sabe? Ele sabe de tudo. Então nós temos que ter uma confiança nele como filho tem com o pai. Nunca duvide do amor dele, mesmo que a situação esteja impossível. Tem situações que para nós são impossíveis, só não é impossível para Deus. Deus é algo que impressiona a gente. Vou contar para vocês um caso que aconteceu há tantos anos comigo. Há muitos anos, para vocês terem noção, celular ainda não existia. Então vocês imaginam, essa geração jovem que está aqui dentro, entender que telefone era com ficha. E eu tinha um bip, e eu estava de bip. E eu saí do Baleia, que eu trabalhava, e fui para Santa Casa, porque a gente tinha uma reunião no CTI à noite. E eu estava com uma criança, e eu tinha trago uma criança de Oliveira, com tumor cerebral, que estava fazendo radioterapia e quimioterapia na Santa Casa. E essa criança acabou de fazer a quimioterapia. Quando a família chegou perto do Andradas, ela entrou em crise convulsiva. Status epiléticos. O que a mãe fez? Voltaram para a Santa Casa. Naquela época não tinha um pronto atendimento lá, para os pacientes da oncologia.
E eu tinha falado com ela que ela tinha os meus telefones para qualquer eventualidade, se precisasse de mim, tinha meu bip. Essa mãe estava desesperada na porta da Santa Casa com a criança convulsionando. Ela tinha uma ficha de telefone. Uma ficha. E todos os meus números na mão. E falou com Jesus, aonde que a Filó está? Vê se não é de impressionar. O único lugar que eu não estaria era no CTI, não era plantão. Eu tinha ido para uma reunião que ela não sabia. E ela ligou para onde? Para o CTI. E eu estava passando ao lado do telefone. E atendi o telefone. E eu falei com ela, o que aconteceu? Ela falou, não acredito que eu estou falando com você. Perguntei para Jesus, aonde está a Filó? E eu atendi o telefone. Ela falou, a menina está aqui embaixo, tem status epilético, está tendo crise convulsiva. Claro que eu não participei da reunião, desci, peguei a ambulância da Santa Casa, voltei com ela para o Baleia, voltei para o hospital, que eu vivia de hospital a hospital, né? Tu passa por um, passa por outro. Mais horas de ambulância, urubu de voo. Mas é o tanto como é que Deus escuta cada prece. Ela rezou em pé, com a filha no colo, passando mal, e fez uma pergunta. A oração dela foi uma pergunta: aonde está a Filó agora, Jesus? Com uma ficha, com aqueles minutinhos contados, né? Não é porque caía, acabou. E ele sabe, Jesus veio pobre, porque sabe da necessidade do pobre. Sabe que ela não teria outra chance de falar comigo, e que aquela criança precisava de socorro. É encantador. É de chorar de emoção, porque Ele cuida de cada um. A oração era uma expressão de confiança e de abandono aonde ela está, aonde ela foi iluminada. Ela não perguntou, será? Não, ela pegou e discou. E às vezes a nossa vida fica querendo que Deus pronto, então só confirma para mim. Confirma o quê, minha filha? Falou com o Senhor, Ele direciona isso. A gente precisa aprender a se abandonar a Deus, a viver com Ele como uma criança que dá a mão para o pai ou para a mãe e deixa levar para onde quiser. Quando é que nós vamos viver isso? À medida que a gente caminhar com Ele. E é tão interessante que quando Jesus termina esse evangelho, Ele pergunta assim, para a gente pensar: mas quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé sobre a terra? Há uns anos atrás, quando eu lia isso, falava com Jesus assim, mas você é tão exagerado. Como é que o senhor acha que não vai ter fé sobre a terra, Jesus? Esses dias eu falei com ele, menino, mas você é um espetáculo? Será que vai ter alguém que crê no Senhor? Será, Jesus? No mundo secularizado, no mundo onde mudou tudo, onde o povo deu as costas para o Senhor, onde pecado não existe, nós estamos inseridos no mundo que aplaude o pecado, e nós que somos cristãos parecemos um bando de doido. A gente que fala, reze porque o poder do terço ninguém pode com ele. O terço, Filó, minha filha, tem noção do que significa rezar um terço? Tem não, se soubesse, está todo mundo de joelho rezando. Então, no mundo onde confessar é coisa do passado, fazer adoração ao Santíssimo, imagina se eu tenho tempo de vir cá ver Deus. Mas eu não perco um minuto do Instagram, de acompanhar todos os famosos, ver o que eles fizeram, morrer de inveja, porque eu não pude fazer metade, e viver infeliz, porque não tive isso. Vem cá, qual que é a nossa riqueza? Qual que é a maior riqueza que você tem na vida? Outro dia eu falei, Filó, você é rica? Eu falei, demais, minha filha, ninguém concorda com a minha riqueza. Qual que é a minha riqueza? É ter Deus, é saber ser amada, é saber que Ele ama e ponto. Há um livro que eu quero muito que vocês leiam, dessa firurinha, barato, porque tudo de Deus é de graça, ou barato. Chama 5 pães e 2 peixes. Alguém já leu? Já leu? É maravilhoso? Alguém lá atrás já leu? Alguém mais leu? Leu? Só? Esse livro, gente, é de um arcebispo que faleceu, morreu de câncer, depois que ele até trabalhou com João Paulo II no Vaticano, era amigo pessoal de Bento XVI. Só gente fraca na vida dele, Ele era arcebispo de Xangai. E quando o comunismo chegou lá, teve a invasão. Os padres e as freiras foram para as lavouras de arroz. Todas as igrejas foram queimadas. As livrarias, tudo que vendia livros católicos e bíblias foram queimados. Esse arcebispo foi levado preso.
esse arcebispo François Xavier. E ele ficou preso alguns anos, se não me engano, acho que foram 11 anos, numa cela que não tinha nem janela. E é maravilhoso esse livro porque ele celebrava na palma da mão. Ele falou: eu que celebrei tantas vezes com cálice de vinho, com cálice de ouro e de prata, celebrava na palma da mão, era meu altar. Eu colocava uma migalha de pão e uma gota de vinho, vivia da Eucaristia, senão eu ficava louco. E aí ele começou a escrever, pedia um pedaço de papel, porque ele tinha que lembrar os trechos da Bíblia, porque não tinha mais o que ele ler, tudo queimado. E ele conseguiu, ele falou que quando o pessoal prendeu ele, falou com ele: o que você precisa? Ele falou: fala com eles que eu preciso do meu remédio de estômago. Era o vinho, o pessoal já sabia que ele queria celebrar. O remédio de estômago dele era o vinho. Era para ele poder viver de gota. Tá? É maravilhoso, tem alguns livros dele, tem alguns para sair. Eu tenho 3, mas tem um para sair. Esse é baratinho, deve ser R$12, R$10, 5 pães e 2 peixes. E aí ele fala, vocês vão perceber que um dos pães que a gente tem é a oração. Um dia que ele estava arrumando a cama, e a cama dele dava tanto mofo. Ele foi internado algumas vezes entre a vida e a morte, dava mofo. Ele escuta Jesus falando com ele assim: François, você é tão rico. Ele numa cela que não tinha nem janela, na cama mofada. Ele falou: sou, Senhor. É, François. Uai, se o Senhor falou, então eu sou rico. O que tinha? Nada. Então eu sou, Senhor. É, François, você é rico porque você tem o meu amor. Você tem o meu amor. Então ele falou que muitas vezes, quando ele já estava na impossibilidade de rezar, que já não tinha mais forças, ele falava com Jesus: Senhor, eu sou Francisco, eu estou aqui. Isso é uma oração profunda. Muitas vezes, quando a gente já perdeu as forças, já não sabe o que falar com ele, chega diante dele e fala: Jesus, sou eu, sua filha. Ele sabe do resto. Né? Então, a gente precisa exercitar essa confiança, crescer na fé, para que quando Jesus voltar, a nossa fé seja para poder pôr fogo no mundo, seja para aplaudi-lo, para louvá-lo e dizer: é no Senhor que eu gastei a minha vida. É por sua causa que eu estou aqui, é por sua causa que eu falei tantos nãos, é por sua causa que eu posso ter sofrido tantos martírios, mas é por amor a Ti, que creio que o Senhor é o nosso Deus, nosso Criador, e prepara para nós uma eternidade, que já começa a partir do momento que eu creio. Então, para que a gente possa crescer na nossa fé, é preciso que a gente tenha momentos fortes de oração, mas não esquecer de Jesus em nenhum momento do nosso dia. Fala: me ensina a rezar, Jesus, minha oração está tão ruim, estou rezando mal, meu coração continua pesado, eu rezo e estou agoniada, eu rezo e estou preocupada, ocupando a cabeça antes de acontecer, estou ansiosa, o povo hoje conversa, bate as pernas, bate os braços, mexe a cabeça, o que é isso? Falo: gente, acalma, você tem um Pai, descansa em Deus. Quantas pessoas hoje para dormir precisam de remédio, 1, 2 remédios, por causa de quê? Dorme no colo do seu pai, vai lá e fala com ele: me dá colo, igual quando a gente é criança, deixa eu dormir nos seus braços, porque o Senhor é o meu Pai. O que pode acontecer de mal? Nada, pois eu estou com meu Pai. Qual é o erro? Nenhum. Mas no dia que a gente acreditar dessa forma, é assim que a gente tem que caminhar. Então a nossa oração tem que me transformar, tem que me acalmar. Eu vejo milagre todo dia, eu vejo. Hoje nós tiramos uma criança do respirador, coitadinha da mãe, quando na corrida de leito, que os pais ficam lá, e a gente faz corrida de leito andando mesmo, e que a gente viu os exames dela todo, e eu falei: pai, nós vamos tirar ela do respirador daqui a pouco. Coitadinha da mãe, ligou para a mãe, chegou até sem fala, com o que na mão? O terço na mão. Esses milagres todos é por Nossa Senhora na vida dessa criança. Já operou o coração, essa é a segunda cirurgia, e já fez 2 cateterismos. O último foi sábado de manhã, que foi uma correria para levá-la, que ela obstruiu tudo, foi uma correria, foi levada para poder desobstruir. Aqueles neném naquela luta pela vida, a gente tira do respirador, eles olham para nós assim, faz assim com os olhinhos, pega um biquinho, chupa. Fala, todo mundo chora, né? Porque quem pode fazer uma coisa dessa, né? Eu falei para a mãe: quem crê, né, mãe? Vê a glória, não é? Vê Deus. Ela já falou: doutor, isso é um milagre. Falo: mais um dos que ele fez. É maravilhoso ver essas coisas acontecer, mas ela ficou muitos dias de joelho. Quando a situação teve dificílima, eu falava com ela: não desanime. Uma coisa é a ciência, outra coisa é Deus. Nosso Senhor, com o poder de intercessão de Nossa Senhora, Ele não dá conta dela não. Ele atende. Porque ela é tão doce que até Deus se dobra.
a essa doçura que é Maria, não é? Então aprender isso, ter a ousadia de viver a fé, ousadia de falar, eu falei com meu pai e ele vai me responder, e eu sou filha dele e vai dar um jeito de eu entender o que ele está falando. Fala, Jesus, não estou entendendo nada. Eu falo que eu sou surda, eu estou entendendo nada. Eu falo com ele todo dia, Jesus, abre meu ouvido. Sabe aquela palavrinha que o senhor falou? Fala, efatá, abre meu ouvido para que eu possa te ouvir. Coloca minhas pernas firmes para andar. Me dê um coração para te obedecer. Me faça ver a sua vontade. Me faça entender. Eu tenho uma oração de São Francisco linda que eu repito para ele todo dia. Eu falo, o dia está amanhecendo, eu falo com ele, Jesus, igual São Francisco te falou, faça com que a vossa vontade se levante sobre o meu rosto como um sol, para brilhar tanto que eu nunca tenha dúvida do que eu tenho que fazer, porque é a vossa vontade. É assim que São Francisco rezava. É simples, porque Jesus falou, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que acham que serão ouvidos pela força das palavras. Fala só assim, bom dia meu pai, benção, dirige, pronto, me ajuda nesse dia, tem uma coisa difícil, tem uma reunião difícil, tem uma situação difícil, me preceda. É assim, é simples, nós é que complicamos, que a gente acha que tem que ter palavras lindas para falar com Deus. Deus já sabe, né? Não multipliqueis as palavras. Então, esse convite de Jesus é um convite maravilhoso. Essa é a minha Sagrada Face, que eu não posso ficar sem ela nem um minuto. Paixão pela Sagrada Face, hoje é terça-feira, é dia dela. Então eu leio a Bíblia sempre com a carinha dele aqui do meu lado. Amor, né? É assim, fica olhando por aquele que sofreu tudo isso por nós, né? Então, quando Jesus traz isso aqui para nós, rezar é a forma de você conversar com seu pai, de colocar para ele as suas necessidades, né? De falar com ele das suas alegrias também, de trazer para ele com confiança. Às vezes a gente entrega as nossas situações mais difíceis para qualquer pessoa, menos para quem resolve. E a gente fica angustiado, né? Aflito, agitado. A gente precisa aprender com ele. Senhor, me coloca na sua escola, me ensina, me dê a cada um de nós o espírito de oração. Nos ajude a crescer na nossa fé, né? Nos ajude, nos ensine a rezar cada dia, a fazer a entrega e falar, resolve isso para mim, me ajuda, me ilumina. Eu falo com ele, eu como sua filha, ignorante como sou, me faça entender a vossa vontade. Porque a única coisa que eu quero é vos agradar. Não quero vos ofender, não quero vos magoar. Não quero, fazer aquilo que eu vim fazer. Me ajuda, porque senão o ego toma conta e não deixa fazer isso. Então esvazia-me de mim. Então a gente fala com a Nossa Senhora. Esvazia-me de mim, enche-me de ti, transborda-me de quem? De Deus, porque ela é toda cheia de Deus. É assim. Então é nessa confiança de filho, de criança, que a gente caminha. A gente pede a Nossa Senhora, nos ensina a estar dentro de nós, né? Por isso que fecha a porta do teu quarto. Jesus nos colocou no lugar mais difícil da gente sair e da gente chegar, que é dentro de nós mesmos. Fecha a porta do teu quarto, entra, como disse Santo Agostinho, volta para dentro de você, ele está lá te esperando. Fecha a porta, aqui sou eu e ele. Conversa você com ele, porque ele te espera. Entrega. Não há situação que Deus não possa resolver. Então por que a gente fica aflito? Porque não confiamos num Deus que nos ama. Guardem isso. Se vocês saírem daqui somente entendendo isso, que vocês são amados, que Deus escuta cada oração, Ele escuta cada gemido, Ele sabe cada lágrima que cai, Ele sabe. Nada passa despercebido a Deus, nada. E Ele responderá. Todas as orações terão a sua resposta. Todas. Mesmo, como diz ele aqui, que Ele te faça esperar. Não tem importância se Ele que me faz esperar. Estou com Ele, está tudo certo. E que Ele realmente renove nessa noite a nossa fé. A nossa confiança incondicional. E que Ele nos dê a graça. Rezarmos melhor. Sairmos de cada oração com o coração mais leve, sabendo com quem a gente acabou de falar. Que de noite, quando a gente for rezar, a gente reza diante dEle. Fala, obrigado, que o Senhor veio até a minha casa, veio até o meu quarto. E eu falei, Jesus, eu falo, estou aqui, o que você está aflita? O que você está agoniado? Estou aqui.
Ah, o dia que a gente puder entender que falta pouquinho para pegar nele, não é? Falta muito pouco. A gente não o vê, mas a nossa alma sabe que está diante dele. Então, vamos pedir a Jesus essa noite. Essa noite a nossa graça é a graça de entrar na escola de oração do Senhor. Que Ele conceda a cada um de nós, sob a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, o espírito de oração, para que a gente possa crescer cada dia mais na fé. E que um dia, quando Ele voltar, que Ele fique encantado de ver que cada um de nós multiplicamos muito mais, ajudamos a irradiar, né, essa alegria de poder pertencer a um Deus que é vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Só para lembrar, né, e para quem acabou de fazer a consagração, essa invocação ao Espírito Santo, Jesus nos orienta a fazê-la várias vezes ao dia. Ele fala: chame pelo Espírito, através do coração imaculado da minha mãe. Então, várias vezes ao dia, você vai fazer uma reunião, você vai tomar uma decisão, tudo que você for fazer, for comprar, o que você for fazer, for pedir alguém em casamento, ou decidir casar ou não, ficar noivo ou não, chama o Espírito Santo, através do coração imaculado de Nossa Senhora. Aprendam isso, né? Sim, isso é lindo, essa é uma forma bonita. Bem, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, né? Hoje é 13 de maio, né? Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela fez 3 pedidos. Não foi? Vocês lembram? O que ela pediu? O terço, rezar o rosário, a reparação e a consagração, né? Hoje vocês fizeram uma consagração total ao coração imaculado dela. Mas quando ela pede até essa consagração foi que ela ensinou a São Luís Maria Montfort. Mas ela fala consagração até o coração dela, só imaculado, que é o que a gente reza. Então, a reparação a gente faz pelos pecados todos que são cometidos contra Nossa Senhora. Então, a gente reúne todo primeiro sábado do mês, vocês sabem disso, né? Sabem? Não? Todo mundo faz isso? Não? Então, a gente reúne aqui todo primeiro sábado do mês para reparar contra os pecados que ela recebe, as blasfêmias, né? Contra a virgindade dela, contra a maternidade, contra não ensinar as crianças sobre Maria, não aceitá-la como mãe, que não tem cuidado com as imagens, né? Então, a gente pede perdão em nome de todos. Então, ela pede que a gente rezasse o terço, fizesse a consagração ao coração imaculado dela. Então, quem quiser, todo primeiro sábado, a gente está aqui às 8h30 da manhã para fazer essa reparação conforme ela pediu, né? E Nossa Senhora pede para rezar o rosário. E hoje eu vou falar do rosário, porque é a oração mais pedida por Nossa Senhora em todas as aparições. É a oração que a igreja mais fala. Depois da Santa Missa, diz Jesus, a oração que mais agrada ao céu é o rosário. Por que a gente não reza? Porque a gente não compreende ele. Então eu acredito que o fato da gente compreender mal nos fez abandonar a oração mais poderosa que eu conheço. Isso aqui é uma arma. Estou brincando. Isso é uma arma. A gente com isso aqui na mão, e rezar isso, ninguém dá conta você não. É uma arma que vocês precisam aprender. Na verdade, o terço, ele é uma oração cristológica, apesar de ser um louvor à Nossa Senhora. O vocal dele é Pai Nosso, Ave Maria, Glória. Mas o corpo do rosário são os mistérios da vida de Jesus. E são os mistérios da vida dele. Então, essa é a primeira dimensão do terço. É uma missão cristológica. Porque vocês imaginam como é que eles acham que tudo isso surgiu? Em Lucas, capítulo 2, eles fazem 2 menções a Nossa Senhora. Uma foi em Lucas 2, capítulo 2, versículo 19, quando Jesus nasce. Então, vocês imaginam como é que foi a situação de nascimento de Jesus? Aquela pobreza, dentro de um curral,
com tudo que ela estava nascendo filho de Deus ali. Imagina, um frio. Ele foi aquecido pelo bafo de uma vaca. Imagina, filho de Deus, você imagina o que era aquilo? A gente não tem noção dessa realidade tão crua. O que o Evangelho fala para nós? Fala assim: Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Imagina, ela guardava aquilo tudo que estava acontecendo, que ela não estava entendendo nada, ela foi guardando, registrando. E em Lucas 2 também, no versículo 51, fala assim: foi quando Jesus perdeu e ficou lá no templo, e Nossa Senhora com São José, não gosta nem de pensar na aflição deles, procurando aquele menino, aquele que não podia perder, que era filho do Altíssimo, não gosta nem de pensar o que ela passou. E aí quando eles encontram e Jesus desce com eles para Jerusalém, para Nazaré, e era submisso, estava escrito assim: sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Então vocês imaginam que Nossa Senhora lembrava de Belém a Jerusalém, de Belém onde tudo começou e de Jerusalém como tudo terminou. Então, quando a gente reza o terço, nós rezamos os mistérios da vida dele. O Papa João Paulo II fala que o terço, é um compêndio do Evangelho. Então, é difícil rezar? É, porque ele é uma oração contemplativa. Então a gente reza e dispersa, não é? Quando vem e fala assim, já acabou? Quando está lá na Salve a Rainha, fala o quê? O povo já rezou inteiro? Nem sei o que rezaram. Mas é porque nós precisamos de aprender a rezar com Nossa Senhora, pedir a ela que nos ajude. Fala, me ajude a rezar com a Senhora, aproveitar que vocês acabaram de ser consagrada a ela. Com Maria, como Maria. Então é com ela, como ela, vendo os mistérios da vida de Jesus. E é tão interessante que à medida que a gente vai rezando o terço, de forma que nós vamos pedindo a graça e vamos sendo contemplativo, é sair da cabeça para o coração. E aí, depois de um certo tempo de oração, eu passo a meditar os acontecimentos da nossa vida dentro dos mistérios de Jesus. Então a minha vida vai passando através dos olhos de Jesus e Maria. Mas isso é um tempo que a gente demora, né? É tão bonitinho que essa oração é contemplativa. Quando Nossa Senhora apareceu para Lúcia, Jacinta e Francisco, ela falou com Francisco, ele perguntou, nós vamos para o céu? Vamos. A Lúcia vai demorar um pouco, porque a Lúcia precisa ficar aqui só um pouquinho, né? Porque a dimensão de Deus é louca. Só um pouquinho, ela tinha 10 anos, Nossa Senhora pediu para ela ficar até 90 e tantos, né? Coisa pouca. Só um pouquinho. Mas Jacinta e Francisco vão embora daqui a pouco. E aí e Francisco falou, eu também vou para o céu, mas você vai ter que rezar muito terço. Vocês acham que uma criança daquela era pecadora mais do que Lúcia e Jacinta? Não. Nossa Senhora viu em Francisco uma dimensão contemplativa. Então o que Francisco fez? Ele falava com Lúcia assim, aqui Lúcia, você vai para a escola, porque Nossa Senhora falou que precisa de você tem que aprender a ler e escrever. Mas eu e Jacinta não vamos precisar de aprender, nós vamos para o céu. Então, enquanto você vai para a escola, eu fico na igreja fazendo companhia para Jesus. Então, às 4 horas de aula, ele ficava em adoração. Porque quando eles viram tudo, Francisco ficou muito impressionado com Jesus, ele achou Jesus muito triste. Porque depois da revelação do segundo segredo, que foi a visão do inferno, que os meninos foram ao inferno, eles nunca mais sorriram. E eles passaram a rezar muitos terços, e eles passaram a fazer sacrifício pelos outros, para que as pessoas não fossem para o inferno. Então Francisco ficava o dia inteiro, a tarde inteira, enquanto eles iam para a escola, ele ficava ali. Quando acabava a aula, eles passavam na igreja, pegava Francisco, e Francisco voltava para casa. Pode imaginar o quanto ele rezou. Lindo. Francisco ficava encantado, então ele tinha essa dimensão contemplativa. Ele era uma criança de uns 8 anos de idade. E ele passava a contemplar. Isso é o terço é o mistério contemplativo, porque a gente vai meditando nas questões de Deus, né? Todo o mistério.
O terço, ele tem uma outra missão, que à medida que a gente reza, a gente se torna mais amoroso, mais caridoso e mais solidário. A gente entende que a gente tem um compromisso uns com os outros. Quantas vezes a gente reza o terço na intenção de alguém? Não é assim? Porque a gente tem um compromisso uns com os outros, nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então a gente precisa rezar muito para ajudar alguém, muitas vezes, né? Jesus falou muito, se vocês tiverem oportunidade, depois vocês leem Maria Madalena, por Ana Catarina Emeriche, e Jesus fala com as mulheres, rezem por ela, intercedam por ela, para Maria Madalena. Conversando de Madalena não foi brinquedo, não. A gente vê resumido, mas a coisa foi longa. Então, rezem por ela. E as mulheres reuniam para rezar por ela. E aqui hoje nós temos a oportunidade de rezar o terço. O terço, ele tem uma dimensão eclesial. Lembra quando quando Bento XVI pediu renúncia, entregou o cargo? Lembram disso? Foi um dia duro, difícil. O que os cristãos fizeram? Vocês sabem o que aconteceu? Os cristãos foram para a praça do Papa. Foram para a praça do Papa e reuniram. Então, um rezava em francês, outro italiano, outro inglês, cada um numa língua. Mas todo mundo sabia quando parava, continuava Ave Maria e respondia. Então, essa é uma dimensão eclesial. O grupo, quando nasceu a igreja, estava em Pentecostes, Nossa Senhora com os discípulos, rezando, intercedendo pela igreja. Quando Bento XVI pede renúncia, o povo que estava na praça estava junto com Nossa Senhora, que estavam rezando o rosário, intercedendo pela igreja por um momento tão difícil da igreja, pedindo luz para a igreja. Quantas vezes os papas já falaram das vitórias que conseguiram nas guerras por causa de Nossa Senhora e pela oração do rosário? Porque realmente existe, né, essa dimensão. O terço, ele tem uma dimensão de santificação nossa, porque Nossa Senhora, junto com o Espírito Santo, tem a missão, à medida que a gente reza, de formar em cada um de nós Jesus. Olha que coisa simples, muito simples, porque depende da nossa adesão à oração. Então, à medida que a gente reza, ela e o Espírito Santo vão trabalhando no interior de cada um de nós para formar um novo Cristo, único, irrepetível, porque cada um de nós é absolutamente único. É lindo, nós não temos dimensão do terço, não, né? Então, essas dimensões do terço todas existem. E Nossa Senhora falou assim com os meninos: vocês têm que vir aqui e rezar o terço todos os dias, porque da oração do terço, do rosário, depende o quê? Lembra? Depende o quê? A paz do mundo. Aí a gente pensa assim, mas eu rezando o terço vai depender a paz do mundo? É porque a gente não tem dimensão, porque Deus é assim. Ele pede uma coisa muito pequenininha para fazer uma coisa muito grande. Essa é a desproporção das coisas de Deus. É desproporcional. Então, vamos lembrar de um caso da Bíblia. Naamã o sírio, lembra? Lembra de Naamã o sírio, que tinha lepra? Lembra? Que ele vai viajar para Jerusalém, porque uma criada falou que lá em Jerusalém tinha um profeta, e que se o profeta rezasse por ele, ele ficaria curado, lembra? Ele chega no rei, o rei rasga a roupa, fala: quem sou eu? Aí ele vai até Elias, e Elias devia ser um profeta custoso, né, gente? Não devia ser fácil, não. Nem saiu da tenda. O homem andou aquele tanto, ficou bravo com Elias. Elias falou: não, manda ele entrar no Rio Jordão e se banhar 7 vezes. Falou: como que esse homem não se dignou sair para poder me ver, conversar comigo, que ele era uma pessoa importante, e mandou um recado? Vou não. Será que lá na minha terra não tem um rio? Por que esse rio é melhor do que o meu? Não vou voltar. E ele está vindo embora. Aí os criados foram atrás dele e falou: meu senhor, mas se ele tivesse pedido uma coisa difícil, eu não ia fazer? E ele então pediu uma coisa tão fácil. Não custa nada, nós já andamos tanto mesmo. Entrar na água aqui 7 vezes, custa nada. E Naamã entrou na água, mergulhou 7 vezes e a pele ficou igual de uma criança. Pode imaginar isso? Isso é extraordinário, né? Então, quando Naamã faz tudo isso, né? Assim, imagina, quando ele tentou falar com Elias, queria pagar Elias, Elias falou: não posso receber nada, vai em paz, pode ir em paz. Não apareceu também não. Foi eu não, foi o Senhor, não saiu lá, né? Então, a desproporção do que Deus faz, do que Ele pede,
da nossa colaboração para que Ele possa fazer. Então, rezar o terço todos os dias pode resolver tudo isso? Se Nossa Senhora falou que sim, então o que nos resta? Obedecer. Qual que foi o pecado dos nossos pais, Adão e Eva? Qual foi o grande pecado? Desobediência. A desobediência de Adão e Eva fez com que hoje a gente tivesse que trabalhar, né, gente? Eu nem posso ficar bordando, tomando chá. Trabalhar, essa luta, mulher ter dor de parto, isso tudo veio lá da desobediência. E como que nós, sabendo de tudo isso, que é um pedido de Nossa Senhora, tem mais de 1 século, a gente resiste a rezar o terço? É de impressionar o quanto que nós somos resistentes, sabendo que todos os mistérios da vida de Jesus que foram meditados no coração dela, que eu vou ter mais solidariedade, que eu tenho um compromisso, que Ele vai me santificar, e que Ele tem essa dimensão profética, que é como de Naamã, que nós vamos ajudar a paz no mundo. Muito bem, então nós precisamos de pedir a Deus a graça da obediência e a graça para rezar o terço, senão a gente não consegue. Essa é uma oração que agrada demais a Deus, demais. Tanto agrada que eu trouxe para vocês, para que a gente não canse mais vocês. O que Jesus fala sobre o terço? Existe um livro que eu já citei para vocês mais de uma vez. Se quem não ainda adquiriu, deveria comprar esse livro, que é uma das coisas mais lindas que chegou nas minhas mãos. Esse livro a gente lê e relê, porque eu não dou conta de guardar tudo de cor que Jesus fala. Esse livro é o encontro de Jesus com um monge beneditino. Como esse monge está vivo, o livro está escrito, um monge beneditino. Senão esse coitado não tem uma gota de sossego. Jesus chamou esse monge para poder falar com ele sobre adoração. E esse livro foi feito para os sacerdotes. Mas Jesus falou, esse livro é para os sacerdotes, mas é para todos aqueles a quem eu permiti que chegue às mãos. O livro tem um título em latim, escrito Ensino Ieso. Alguém já leu? Uma? Vai enlouquecer. O livro é belíssimo, é como se Jesus sentasse do seu lado e te explicasse o que é fazer uma adoração. É de morrer de chorar. O livro é extraordinário, extraordinário. Então, o que Jesus fala lá? Recente, 2 de dezembro de 2014, recente. Ele fala assim, preste atenção, abra bem o ouvido de vocês, que eu fiz questão de trazer o que ele falou, para mim não perder nenhuma letra do que ele disse. A palavra dele é muito sagrada, e Jesus disse assim, não há problema ou dificuldade que não possam ser resolvidos pelo recurso fiel e perseverante ao Santo Rosário da minha mãe. Guardaram isso? Não há problema ou dificuldade que não possa ser resolvido pelo rosário. É a primeira frase que ele fala. O rosário é o dom que minha mãe oferece aos pobres e simples, aos pequeninos que são capazes de ouvir o Evangelho em toda a sua pureza e lhe responder com coração generoso. Então Jesus fala que o terço foi feito no céu para os humildes, para os simples, né? Tem gente que tem vergonha de mostrar o terço, né? Alguém olhar para você e falar, nossa, reza terço? Mostra com orgulho, fala, demais menino, vive sem isso aqui não. E Jesus fala, é a almas como estas, as pequeninas e fracas, as pobres e fiéis, que o rosário é entregue. É a alma como essas que o rosário pertence. É para nós. Olha isso aqui. Não existe sofrimento, não existem sofrimentos que não possam ser suportados em paz, desde que a alma esteja rezando o rosário. Tem momentos da vida, gente, que é duro. Tem momentos difíceis demais. Mas você pode suportá-lo em paz, se você estiver rezando o rosário. Essa promessa é dele. É dele.
Aí Jesus fala, presta atenção, através do rosário, toda a graça e poder dos meus mistérios passam pelo imaculado coração de minha mãe e são derramados sobre os corações dos pequeninos que a invocam, repetindo o ave do anjo de novo e de novo. Quando a gente está rezando o terço, Jesus ensinou isso, que assim, quando, por exemplo, hoje é terça, quando a gente termina o primeiro mistério, que é o mistério da agonia de Jesus no horto, a gente fala, graças do mistério da agonia de Jesus descer em nossas almas, é isso que ele está falando. Ele fala que essas graças são derramadas imediatamente em quem está rezando. É lindo. Então ele fala sobre isso, e ele repete isso com Gabriele, que é uma outra mística, né? Então é lindo, ele fala, repete de novo o ave do anjo, de novo e de novo. Agora preste atenção nessa frase que ele vai dizer aqui, porque eu sou testemunha que eu presenciei isso aqui que ele falou. Há doenças que podem ser curadas pelo rosário. Há doenças que podem ser curadas pelo rosário. As doenças são as nuvens de trevas e confusão que somente o rosário pode dispersar, porque ele é a oração favorita de minha mãe. Uma oração que nasceu nos patamares celestes e foi carregada à terra pelo meu arcanjo, Gabriel. Uma oração ecoada e amplificada na igreja através dos séculos, amada por todos os meus santos, uma oração de imensa profundidade e poder para desarmar o maligno. Então, há doenças que podem ser curadas pelo rosário. Jesus fala que tem coisas impossíveis, que enquanto a gente está rezando, as graças são derramadas. E nós, às vezes, ficamos tão enlouquecidos com tantas coisas, esquecemos dessa arma tão poderosa. Há almas que têm dificuldade na oração do rosário. Isso é Jesus falando. Ele via tudo, né, gente? Menos esconder alguma coisa dele. A dificuldade não está no rosário, mas na complexidade daqueles que lutam para alcançar sua simplicidade. Por isso, convoca as almas à oração do rosário. Por isso eu estou convocando vocês. Rezem o rosário. Através dela, agora guarda o que ele vai fazer. Escuta o que Jesus vai fazer através da gente rezar. Eu curarei os doentes da mente e do espírito. Trarei paz onde há conflito. Farei grandes santos entre os pecadores. Santificarei meus sacerdotes. Darei alegria aos meus consagrados. E semearei novas vocações em abundância. Guardaram tudo que ele vai fazer? Vai curar os doentes da mente e do espírito. Quantos nós estamos precisando de rezar o rosário, que o mundo nunca teve tão doente, né? Nunca vivemos tanto século neuronal. E ele encerra falando assim: escuta, portanto, o pedido feito por minha mãe em tantos lugares. Escuta o seu pedido, acolhe no seu coração e ora o seu rosário, que por ti, assim como para ela, olha aqui, meu Pai realizará maravilhas. Por ti e por ela, meu Pai realizará maravilhas com a oração do rosário. Tudo tão simples, né? Tudo tão simples. Precisa da nossa obediência para poder conseguir tudo isso aqui que ele falou. Quantas curas estamos precisando? Quantos milagres estamos atrás? Quantas pessoas estão precisando da oração do terço, do rosário, para que isso possa alcançar? Um terço sem meditar, você gasta 15 minutos. O rosário, sem você meditar, rezar ele contínuo, eu marquei o tempo para poder falar para vocês, é 50 minutos. Mais tempo a gente passa na internet. Ok? Então, para encerrar, nós vamos pedir a Nossa Senhora. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Hoje vocês estão consagrados, vocês estão confessados, as almas estão puras, né? Nós podemos pedir a ela essa graça, que ela vai pedir a Jesus por nós, né? Então vamos pedir a Nossa Senhora, que possa interceder por nós, né? Nossa Virgem de Fátima, Mãe nossa, Mãe de Deus e Mãe nossa,
Olhe teus filhos todos aqui hoje consagrados, né? Imagina o seu coração em festa, com tantos filhos consagrados, né? Formando o seu grande exército. A Senhora conhece as nossas dificuldades, os nossos limites, a nossa miséria, a nossa dificuldade em rezar o Santo Rosário. Por isso nós queremos aqui, olha quantas pessoas estão aqui. Nós queremos pedir à Senhora que peça a Jesus, interceda por Ele, para que Ele conceda na vida de cada um de nós aqui a graça extraordinária de conseguirmos rezar o Rosário, para que a gente possa viver essas promessas que Jesus nos diz, que por cada um de nós, assim como para o Senhor, para a Senhora, o nosso Pai poderá realizar as maravilhas que Ele deseja. Que assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E vamos começar com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Então, nós começamos outra vez o tempo da Quaresma. E as pessoas falam assim, de novo, mesma rotina. Passa Natal, vem Carnaval, vem Quaresma, vem Semana Santa. E a turma que gosta de passear vai só multiplicando os feriados para poder marcar as datas. Mas nós que somos cristãos, não podemos entender o tempo da Quaresma como um tempo de rotina, mas como um tempo de privilégio, uma oportunidade que nos é dada para que a gente possa voltar agora ao essencial. E o essencial chama-se Evangelho. Agora é um tempo onde a igreja trabalha com cada um de nós de uma forma pedagógica e de uma forma que vai nos curar, de uma forma terapêutica, para que a gente possa se preparar os caminhos, abrir as entranhas, preparar o coração para o grande evento da nossa fé. Qual é? A Páscoa. Nós estamos nos preparando para o grande evento, porque se a gente não tivesse como celebrar a Páscoa, a gente está perdendo tempo de estar aqui. Então, nós estamos aqui reunidos porque nós vamos relembrar, fazer memória da Páscoa do Senhor. Então, nesse período, nós vamos escutar algumas palavras, que vão ser muito frequentes. Então, nós vamos escutar muito falar de deserto, nós vamos escutar falar de oração, de jejum, de esmola, e vamos ouvir falar de conversão. E são termos que nós vamos ouvir. Então, e que tudo isso eu tenho que fazer memória, lembrar dessas coisas, ver essas coisas não como disciplina quaresmal, porque disciplina sempre soa mal para muitos de nós, mas como uma oportunidade que eu tenho de celebrar o amor de um Deus que me ama incondicionalmente, que ama cada um de nós. Eu não estou fazendo isso para ser amado por Ele, não. Eu estou fazendo isso para celebrar um Deus que nos ama incondicionalmente. É diferente. Então, nós somos convidados nesse tempo, desses 40 dias, a ir a um deserto. O deserto é em nós. É aprender a silenciar, é aprender a despojar, aprender a me libertar de tanta coisa, a tirar tantos falsos absolutos que eu estou carregando na vida. Ai, quanta certeza furada nós carregamos. Quantos falsos, né? Quanta coisa que a gente está colocando na nossa vida e está distraído. E a vida vai nos enrolando. O mundo vai nos enrolando. E às vezes a gente coloca a nossa vida, a estrutura dela, onde ela não fica, onde ela não se sustenta.
Então é um momento da gente parar e avaliar. E quando a gente vai falar de jejum, de oração, de jejum e de esmola, na verdade eu estou podendo celebrar, rever as 3 formas de amor. Amar a Deus, amar ao irmão e amar a mim mesmo. Então a gente precisa rever como anda a minha vida de oração. Aí na quaresma a gente pensa, será que eu não poderia rezar um pouco mais? Se eu já tenho consciência que rezar é me encontrar, será que eu tenho consciência que rezar é encontrar com Deus? Porque eu acho que o dia que a gente tomar consciência que eu me encontro com Ele, eu vou querer rezar mais. Porque eu vou me encontrar com Deus que é vivo. Não é uma imaginação, é uma pessoa. Será que eu vou com disposição de ouvir? Disposição de fazer uma partilha com Ele? Disposição de fazer da minha oração um diálogo, não um monólogo. Eu falo, Ele escuta, Ele fala, eu escuto. Olha como é que a gente precisa caminhar. Será que nessa quaresma eu não tenho nada que melhorar na minha vida de oração? Nada. Será que eu estou tendo tempo de verdade de parar? Será que eu estou tendo tempo de verdade para ouvir e desejo de cumprir a vontade dEle na minha vida? Ou eu só converso mecanicamente? Quem sabe eu vou conseguir entender que esmola não é dar o que resta, o que sobra. Mas que esmola, na verdade, ela tem um termo grego, que é piedade. Né? De quando a gente canta aí, né? E eu só tenho piedade do outro, porque primeiro alguém teve piedade de mim, e é o Senhor. Porque Deus tem piedade de mim, eu tenho piedade do meu irmão. É assim. Então não é eu dar o que sobra, mas eu poder estar junto daquele que precisa da minha pessoa. Precisa do meu tempo, precisa do meu olhar, precisa da minha companhia. Alguém que está sofrendo, não é dar esmola de dinheiro. Se dê. Vê o que está acontecendo com o outro. Essa é a proposta de Deus para nós. Fazer um mundo melhor, um mundo mais humano, mais fraterno. E jejuar. Aí eu fico pensando que o jejum tem uma proposta de nos fazer ser dono de nós mesmos. Falar, eu sou capaz de dominar esse instinto e não comer, e não beber, e um tanto de coisa. Mas eu estou pensando que nós estamos vivendo uma era que nós estamos sendo tão puxados para fora, a gente só é chamado para o exterior, não é? Então, o dia inteiro, rede social, não te dá um minuto de sossego. Então, será que nessa quaresma não seria interessante fazer um jejum das redes sociais? Filó, eu vou morrer sem celular. Eu morro, não estou falando de ficar sem celular o dia inteiro. Mas se a gente não pode excluir alguma coisa, será que a gente não pode parar por 1 hora sem mexer no aparelho e rezar um pouco mais? Uma vez eu já contei para vocês, perguntaram se eu tinha o celular de Jesus, né? Eu falei, celular, gente, é para quem está longe, né? Você não precisa do número de quem está perto de você. Não é? Celular é para quem você encontra de vez em quando, para quem você só cutuca do lado e fala, presta atenção. Não precisa de celular. Não é? Então, quem sabe, vamos pensar nisso. Olha o quanto escravidão. Vamos reconhecer como nós estamos escravos de tanta coisa. Vamos reconhecer. Vamos parar e se ver. E falar que é isso, eu sou dono de mim. Vamos aproveitar essa fase da quaresma, são 40 dias para a gente ter a ousadia de se rever. E a palavra que hoje eu quero trabalhar comigo e com todos nós aqui chama-se conversão. Quando Jesus fala assim, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Filó, quando a gente escuta essa palavra, eu fico imaginando como é que isso chega no coração de tanto de jovem, tanta gente bonita aqui dentro da igreja. Eu falo, Filó, quando você escuta falar assim, conversão, o que é isso, Filó? Vê se essa palavra tem lugar na nossa vida hoje. Conversão, mudar de vida, abrir mão de um tanto de coisa, passar por uma vida cheia de disciplina, de regra. Que é isso, Filó? Aquela vida que a gente tem que ficar rezando todo dia que estou fora? Será que é isso mesmo? Será que conversão, mudar de vida é ruim desse jeito? Mas a gente pensa que é. Porque para muitos de nós, religião chama-se obrigação. Ah, Filó, eu não sei, não vou muito na igreja, não, porque é um tanto de regra para cumprir que eu não entendo nada. É um tanto de norma, é um tanto de lei que nem eu sei. Olha, eu digo para vocês,
que esse tipo de religião gera um cristão que eu estou fora. Gera um cristão amargo, gera um cristão que repete, gera um cristão que tem rotina, só rotina de repetir. Então eu tenho que ir à missa, eu tenho que fazer isso, só isso. Não há um cristão que tem desejo de Deus. E esse cristão nós não podemos ser. Há uma teóloga que diz que aonde existe um grupo de crentes que não tem desejo de Deus, não existe crente. Existe uma caricatura de pessoas que procuram Deus por medo ou por interesse. Não podemos ser assim. Nós temos que desejar esse Deus. Por que o nosso cristianismo tem essa água de chuchu rala que eu falo? Porque nós ainda não entendemos que a gente vive diante de um Deus vivo. É isso que falta em nós, é vibrar com essa presença de um Deus que é real, Ele não é uma ideia. Não é alguém que viveu lá em 2000 anos atrás, não, está aqui agora, nesse momento. Compreendem? Um Deus que faz parte da sua vida. E um Deus que veio nos ensinar a ser filho do Altíssimo. Deixa eu ensinar para vocês o que é ser filho de Deus. Como é que você age como homem ou como mulher? Deixa eu te ensinar como é que caminha. Porque nós não entendemos o que é a palavra conversão. A palavra conversão, o verbo em grego, ele tem uma outra tradução. E a conversão, ela significa, vamos rever, vamos repensar como é que eu estou caminhando. Na verdade, é como se Jesus falasse assim, presta atenção, olhe para ver se, na sua vida, não tem algo para que você tenha que repensar o seu modo de agir, o seu modo de ser, que não está permitindo que você viva a vida que Deus, projeto que Ele tem para você de uma vida mais humana. Porque todo o nosso trabalho de conversão só existe porque existiu alguém que tomou iniciativa, e essa iniciativa chama-se Jesus. Da mesma forma como ele olhou no olho daqueles homens pescadores e falou, eu tenho uma proposta para você. Hoje ele propõe para nós, pare e pensa na sua vida. Será que não tem nada diferente para você pensar no seu modo de fazer, no seu modo de pensar, que não está permitindo que você viva a vida que Deus sonhou para você? Existe um projeto de uma vida digna e feliz para você. Por que você não está vivendo ela? Eu te conto. É isso que ele quer dizer quando ele fala, convertei-vos. Ele está nos propondo uma mudança na nossa vida. Ele vai te obrigar? Nunca. Porque se a conversão ela não te trouxer paz e alegria, ela é falsa. Porque caminhar com Jesus é uma alegria indizível. Não tem como cronometrar. É algo que, sem propósito. Mas exige que a gente tome atitude, se queremos ou não. Eu quero ou não rever a minha vida. Então, se eu tenho que parar e rever, então a primeira coisa que eu proponho para vocês é que vocês revejam os medos que estão bloqueando a sua vida. Porque converter é ser libertado. E quanta coisa hoje não acontece na sua vida porque você tem medo. O primeiro medo que nós temos é de acolher Jesus na nossa vida. De acolher a novidade do reino. De acolher que somos irmãos, e que se eu sou irmão, eu não posso aceitar algo errado com você, algo feito para você de um jeito, algo feito para ele de outro jeito. Vocês já experimentaram olhar o mundo a partir daquele que não tem? Claro que não, filho, eu nem conheço isso. Mas eu vejo, e é duro de ver. É duro. É duro ver uma criança que cai agora, que cai numa escola, cai, quebra o braço, e porque ela é filha de um ortopedista, apesar do pai não estar em Belo Horizonte, em 50 minutos o braço está engessado. E é duro ver uma criança chegar na Santa Casa para uma cirurgia letiva de uma traqueoplastia, viajou 6 horas de viagem para a cirurgia em jejum, com o bracinho numa tipóia. O que aconteceu, mãe? Quebrou o braço, que dia? Segunda-feira. Quebrou o punho, mas falaram que é assim mesmo, que cola. De pobre, né? Deve colar sozinho. Deve ter uma outra técnica, né? Isso é simplesmente cruel. Ou tem outra palavra? Isso é um crime. Mas o ortopedista liberou a si mesmo. Pode operar, não é filho dele, não é o braço dele. E vê o coitadinho num carro segurando o bracinho. Tem outra palavra, não ser cruel? Eu não sei, porque eu acho que o céu treme. A dor não é sua, não é? É do outro. É de um pobre, coitado, que não sabe nem que tem o direito de falar, dói, mãe. Isso é de chorar. O cirurgião falou, o que eu faço? Falei, interna, meu filho. Interna,
chama o ortopedista, vamos fazer um tratamento digno, depois opera. Faz a plástica na traqueia que ele precisa, porque ele teve um traumatismo craniano. Aliás, ele precisa fazer uma tomografia, porque está convulsionando, ninguém nem olhou. Porque não precisa olhar, não, resolve outras coisas. É duro lidar com essa medicina. É duro lidar com o descaso na saúde. É duro esse mundo que ainda não entendeu que o projeto de Deus é outro. Então, como é que eu posso afirmar que eu sou cristã? Eu fico pensando, se hoje Jesus chegar aqui agora, nesse momento, se ele resolvesse se manifestar, primeiro a gente ia morrer, depois ressuscitava, ele ia mostrar para nós como é que ele nos reconhece como discípulo. Como é que na minha vida, nesse momento, Jesus pode olhar e falar, essa é minha, esse é meu. Como? Quais são as marcas que nós estamos trazendo? Não, filho, eu estou bloqueado, morro de medo, não posso me comprometer. Então, nós estamos fora do projeto de Jesus, que a única coisa que a gente tem que fazer é comprometer. Está errado. Então, eu preciso ter a coragem de me ver. Eu preciso ter a coragem de me olhar, de parar perto de mim mesma, de silenciar. Porque a maior tentação que nós vamos ter hoje será, para que converter? Que bobagem, sua vida está ótima. A quaresma vem sacudir a nossa inércia, vem sacudir a nossa comodidade, e falar, vocês estão achando que a vida de vocês está espetacular? Tá não, porque a conversão, ela é diária. A conversão, ela não acontece de uma vez, porque vai ter muita mudança dentro de nós. E ela precisa ser acolhida, esse projeto de Jesus precisa ser acolhido dentro de mim. Eu preciso escutar muitas vezes a palavra para que ela possa me transformar. Porque conversão é essa mudança que vai acontecendo e eu vou reagindo de uma forma diferente em cada coisa. Se eu continuo igual desde a primeira vez que eu fui apresentada a Jesus, tem alguma coisa errada. Que não mexeu nas minhas entranhas, que não me fez assumir o mesmo papel que ele assumiu, de denunciar quanta coisa errada, de ser voz daquele que não tem voz. Quanta coisa nós estamos precisando de tomar atitude, e às vezes a gente fica na omissão. Então, é preciso que a gente tenha a ousadia, estamos na quaresma, de parar e de se perguntar, quem sou eu? Sabe que, mais importante, eu digo hoje, tem pessoas que falam assim, nós, Jesus apareceu para tanta gente conversou com Nossa Senhora, conversa, tem gente que vê anjo, né? Tem um monte de assunto aí. Mas o mais importante nesse mundo, a gente precisa de uma graça de Deus, a graça de se conhecer. Porque a gente não se conhece, nós somos estranhos para nós. Nós não sabemos quem somos. Então nós precisamos de conhecer, a primeira graça que eu preciso dele é saber quem eu sou, Senhor. Que mistério é esse que o Senhor fez? Porque se eu não me conheço, como é que eu vou te servir? Como é que eu vou saber me entender para me colocar à disposição? Porque quando a gente é chamado para a conversão, a gente fala, será que eu estou sendo chamado para ser santo? Essa é a nossa missão. Mas o primeiro momento não é de ter uma vida perfeita, mas é caminhar na certeza de que sou amado. É isso que se vocês caminharem com a certeza de que é amado, o resto vai caminhar. Mas primeiro se permitam se saber amados. E isso faz qualquer diferença na nossa vida. Não porque eu mereço, mas porque Deus assim quis. Então, isso faz toda uma diferença na nossa vida. Entender isso e pensar, será que é essa vida medíocre, fútil que eu levo? É só isso mesmo? Será que essa vida que eu levo, tudo que eu estou querendo, é só isso? Eu estou contente e vou morrer só com essa vidinha mais ou menos que eu estou vivendo? Será que é isso? Meus irmãos, a fé é um caminho. Quem fez o primeiro caminho para nós foi Jesus. Ele deu o caminho. Então, para nós, o convite é, vamos andar nesse caminho, mas para caminhar, eu tenho que ter o olho fixo em uma única pessoa. Quem é? Jesus. Não tire os olhos dele, está escrito na carta aos Hebreus, não tire os olhos dele. A gente caminha olhando para ele, porque todo caminho, ele é interessante, né? Porque tem os momentos que é uma delícia caminhar, só coisa prazerosa, espetáculo, só coisa bem-vinda, a gente está buscando, é um espetáculo. Mas tem momento, como todo caminho, que vai ter obstáculo. Tem momento que é duro, tem umas provas duras que você fala, acho que eu errei o caminho. Estou no caminho errado, não é possível que eu errei o caminho. Errei, ué. Não pode. Tem algo errado nesse caminho. E tem momento que eu vou duvidar. Falo, gente, mas é isso mesmo? Isso tem esquisito, isso mesmo? Não tem um brilho, tem nada, tem um anjo dando sinal, certa, é esse mesmo caminho. Tem nenhum anjo, por exemplo, você falando, isso mesmo, certinho o caminho. Não tem, não. Aí você fala, gente, mas que tanto de dúvida, será que isso mesmo que eu tenho que fazer?
É assim. O caminho com Deus, ele não é brincadeira. Porque ele exige que eu, todo dia, renove o meu compromisso com ele. Renove e diga para ele: Jesus, tem uma oração linda que eu faço todo dia, que um pedaço dela, que eu vou abreviando as orações, que é tanta coisa para rezar, então esse pedaço eu rezo o que me interessa. Fala: Jesus, presta atenção nesse pedaço que eu falo com ele. Presta atenção. Se o Senhor não estiver escutando cada batida do meu coração, não tiver, mesmo na hora que eu estiver dormindo, não estiver batendo, falando assim: Jesus, eu te amo, eu te adoro, tem algo errado, me acorda, me faça relembrar isso. Porque o Senhor é a razão da minha vida. Então, que a batida do meu coração, cada vez que meu coração bater, você escute do outro lado assim: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Então, relembrar essas coisas, que é a declaração de amor mesmo, né, que a gente faz ao único, que é o único capaz de mudar a nossa vida, é o único capaz de dar um sentido na nossa vida. Então, eu preciso me conhecer, eu não preciso ter vergonha daquilo que me humilha, não tenho que alimentar em mim o fato de eu não ser aquilo que eu gostaria de ser e não sou. Aceita a sua miséria e mostra para ele. Fala aqui: meu amigo, o senhor me chamou para caminhar, mas deixa eu mostrar para o senhor, que é barro demais, meu amigo, e muito pouco espírito. Me ajuda aqui, porque a situação não é boa, não. Mas se a gente não tiver a coragem de parar de fingir aquilo que a gente não é, de sofrer por aquilo que não somos, mostra a sua realidade para Deus. A gente fica escondendo para o outro e mostrando uma caricatura daquilo que não somos, mas para Ele não. Faz Jesus, nós vamos ver de novo a quaresma. Me ajuda a me ver na minha miséria, para que o Senhor me transforme e fale: eu quero ser e viver aquilo que o Senhor um dia sonhou. E Ele fala lá em Isaías capítulo 30, que é na nossa calma e na nossa conversão que a gente vai ser libertado. Então, não apavorem diante de falar: gente, mas eu não posso, Filó, eu não consigo ser santo, eu vivo no pecado. Não, você está pecando, mas aprenda, todos nós pecamos, mas aprenda a viver do perdão de um Deus que quer te perdoar, que quer mudar a sua vida, que quer transformar. Saia da atitude de defesa diante de Deus. Pare de ter medo de Deus. A gente vive na defesa. A vive adiando o encontro. Fala lá rezar: outro dia eu vou. Mas não, outra hora eu vou. Porque a gente nunca acredita que aquela conversa vai chegar uma hora que eu preciso ter. Hoje eu tive que ter 2 conversas duras em QCTI, é difícil, hoje foi pesado demais. E aí hoje eu conversava com a mãe de um neném de 5 meses, e os acadêmicos de medicina que começaram lá comigo hoje, eu achei que eles fossem morrer. Porque eu perguntei para eles: vocês já tiveram alguma aula na faculdade, forma em julho, assim, de quando o tratamento não dá certo? Não, pois é, estão tendo a primeira ao vivo e a cores, real. Quando o tratamento não dá certo, não há o que fazer, do ponto de vista da ciência. E nós vamos esperar que vai morrer. 5 meses de idade, uma coisa maravilhosa. Nasceu com uma doença que a gente não tem o que fazer. E é duro conviver com isso. Eu convivia com essa mãe, conversava e dizia a ela: me conta o que você acha da vida, o que você sabe da vida, o que você crê na sua vida. E o que você acha que são os seus filhos. O que você acha que é esse menino na sua vida. Não é fácil ter umas conversas dessas. E o que você crê? E a hora que ele morrer, a morte te destrói? E ela nem respirava. Eu falei: ela não pode destruir porque ela não tem a última palavra. Jesus destruiu a morte por nós. Estamos caminhando para poder celebrar isto. Se a gente não tiver essa certeza, se a nossa vida não estiver trazendo para o outro mais justiça, mais beleza, mais liberdade, estamos vivendo o quê? Se a gente não estiver trazendo esperança para o outro e falar: não tenha medo, a dor não pode te destruir porque nós temos um Pai. E eu ensino para um pequenininho apaixonante lá da Santa Casa. Já está morando na Santa Casa tem quase 3 anos. Lindo, coisa apaixonante desse mundo. Então, hoje eu vou lá ver ele. Eu falo com ele: Heitor, qual é a palavrinha doce que a tia Filó te ensinou a falar? Tem uma palavrinha doce que a tia Filó te ensinou. Qual é? Ele fala para mim: Jesus. Eu falo: é Jesus. É a palavrinha doce que você tem que chamar todos os dias. Põe a mão na barriguinha e fala: Jesus, e ele vai curar. É assim, chama ele, é a palavrinha doce da nossa vida. É assim. E se a gente não tiver essa coragem, essa alegria, a gente cai na dor, no sofrimento. Mas é porque é isso que eu falo com vocês, que quando eu convido vocês a um outro olhar na sua vida, é que essa religião, ela me transforma a ponto de entender que Jesus é uma razão por quem eu vivo, e que por causa dele eu vivo uma vida, às vezes pesada mesmo, e é pesado, não é fácil, mas que eu sei que eu tenho alguém que eu posso contar, que escuta, porque ele não é surdo,
e que enxuga minhas lágrimas, e que essas últimas semanas eu chorei demais de ver tanto sofrimento, de ajoelhar aos pés da cruz e chorar profundamente em cima de cada situação e falar, meu amigo, perdoa de eu achar que eu estou carregando tudo sozinha, mas é porque é duro, eu não aguento mais ver tanto sofrimento de menino, porque é sofrimento real, não é uma ilusão, é duro ver. Não é fácil, mas ver como é que fala, me dá uma luz, orienta, nos dá o caminho, e você vê ele mudar, e tudo aquilo que eu chorei, saltou de alto, a gente chorou de alegria. Então, ver como é que ele é capaz de mudar tudo, e falo, dobra o joelho, e vamos clamar aquele que está vendo, que está caminhando, então a caminhada e a aventura da vida de cada um é sua, a minha tem a sua, é individual, cada um tem seu tempo, mas não desanimem. Não desistam do caminho, não desista da vida. Qualquer situação pode ser transformada. Tenha coragem de se ver, tenha coragem de propor, tenha coragem de querer mudar. Não é possível que nós vamos continuar vivendo uma religião tão mais ou menos. Nós temos que ser discípulos ousados, que assumam, não tenham medo de assumir um Deus que é vivo, que não tenham medo de ser criticados, que não tenha medo de perder a esperança, porque ninguém pode nos roubá-la, porque ela está em Deus. E quem tem a última palavra de tudo é Ele, e somente Ele. E é tão interessante ver como é que Jesus é doce, assim, eu fico tão encantada com Ele, que eu falo com Ele, meu amigo, a gente convive tanto, e me surpreendo todo dia. E eu estava tão destruída esses anos do carnaval, tão destruída com tanto sofrimento, estava tudo tão pesado. E aquela luta que a gente acha que a coisa não caminha. E aí eu saí do CTI para resolver chamar um tanto de cirurgião, encontros, um Instituto Hahaha, que é igual aos Doutores da Alegria, fazendo a banda de carnaval dentro do hospital. Vocês imaginam tudo que loucura que a gente vive, né? Porque a gente ri e chora ao mesmo tempo, né? E aí esse pequenininho, que é minha paixão, o Heitor, andando com a avó santa da avó, cada hora é um, empurrando o frasco de nutrição parenteral, porque ele não pode comer nada, só 3 anos, né? E aí ele olhou para mim e falou, vamos, filó? Eu dei a mão para ele, nós fomos dançar. Eu vou, dançamos até, aquele corredor comprido da Santa Casa. Eu voltei do CT e o pessoal falou, onde é que você foi? Você voltou a ser animada? Eu falei, eu estava dançando, parece uma louca, né? Eu estava dançando lá fora com o Heitor, carnaval, a turma toda fantasiada, os meninos todos. Menino em cadeira de roda, menino enfaixado, menino com um olho só, tudo que vocês imaginarem. Seria um bloco dos horrores. E estávamos lá na maior animação. Aí eu falei, aí no meio da dança, quando eu me vi onde é que eu já estava com o Heitor, nós dois, na maior animação, e ele não podia perder as veias dele, que era a luta. Nós dançando. Eu falei com Jesus, meu amigo, o Deus que eu creio é um Deus que dança. Que no meio de toda essa dor, no meio de todo esse sofrimento, a gente dança. Porque cremos que o Senhor é o Deus possível que pode mudar todas essas histórias. Que eu sei que o Senhor muda tudo isso. Eu sei que um dia estaremos libertados, que um dia nós vamos dançar eternamente, um dia nós vamos poder celebrar essa vida que não sucumbe com a dor e o sofrimento. Porque vai muito além disso, porque tem um Deus que dança conosco, no meio de todo esse sofrimento a gente consegue rir. Fala, vocês são loucos? Não. É esse mistério que a gente não compreende, mas que nos embala. E por um momento a gente é capaz de imaginar, eu falava, vamos dançar, Heitor, vamos celebrar que a vida não encerra, meu filho. A nossa vida é eterna. E eu falo com Jesus, eu sou tão ousada, Senhor, que eu tenho uma lista de música bacana para nós dois dançar. Já está tudo separado, já falei com ele, Senhor, guarda todas, que eu vou escutando e falar, anota essa que nós dois vamos dançar. Porque eu creio que o Deus que a gente crê, é o Deus que dança. Ele também dança. É um Deus alegre, é um Deus que nos criou para uma alegria que já não tem dimensão. Então, quando eu falo com vocês de conversão, de pensar na nossa vida, de rever a nossa vida, eu falo, o que a minha vida ainda não permite que o projeto de Deus se cumpra? Aonde eu estou tão atrofiada? Aonde eu tenho tanto medo? Aonde, Senhor, minha vida está bloqueada? Por que quando eu estou vivendo tão voltada só para mim mesma e ainda não me abro porque eu preciso viver? Me dê coragem, Senhor, de anunciar um Deus que é vivo e que não há limite para Ele. Não há limite para o amor dEle. Não há limite para esse Deus que nos quer vivendo dignamente.
Vocês ficam imaginando quando Deus nos olha, que Ele nos criou para nos ver alegre, feliz, rindo, e nos ver deprimido, desanimado, abatido, sem coragem para a vida. E fala, gente, o que eu fiz? Onde que eu errei? Onde que eu errei? Que esses meninos estão todos sendo esse desânimo. Vamos rever. Não foi se a sua vida está assim, tem algo que está errado. Coloque ela diante dele, aproveita a quaresma, vamos rezar mais, desliga mais o celular, reza mais. E fala, meu amigo, eu não quero continuar assim. Eu quero viver o tempo que eu tiver aqui, exatamente o projeto do Pai para mim, sabe por quê? Porque Ele é belíssimo. Ele só pode ser maravilhoso, pois foi Ele quem fez. Se Ele... Tem uma oração que a gente rezou um tempo atrás aqui, que falava assim, Senhor, que eu me permita, né, que a vossa graça, a gente pede a Ele que o amor dEle seja aquilo que nos conduza. Vocês imaginam que o seu amor guia a minha vida? Você imagina que se o amor do Pai guia a nossa vida, o que vai dar errado? Nada. Tenha a ousadia de pedir a Deus que Ele nos guie, que Ele nos levante a cada manhã e que nos faça verdadeiros discípulos, sem medo da cruz, sem medo se o caminho está pesado, sabendo que a única pessoa que não nos abandona é Ele, o único que não nos deixa de lado é Ele, que a gente não tenha medo mesmo de viver essa verdade. Deus não é uma utopia. Nos converter é passar por uma vida maravilhosa, é uma vida que muda completamente. Você vai viver uma vida completamente diferente da que você está vivendo, a partir do momento que Jesus for o centro da sua vida. Porque tudo é com Ele, para Ele, nele e por Ele. Tudo o que você fizer, você vai perguntar para Ele. Você vive com os olhos nele e fala, está de acordo ou não está? Sim ou não? Sinaliza para mim. O que você está achando? Tudo eu vou apresentar para Ele, Senhor, o senhor está de acordo, não está de acordo? Como é que nós dois vamos caminhar? Você vai acordar já diante dEle. É diferente viver e pedir a Ele, me ajude, que a minha mão hoje seja a sua para alcançar o meu irmão. Você usa da minha mão, seja a extensão da sua misericórdia, me ajuda a ver a dor, que se o Senhor não me mostrar, eu não vejo, porque eu sou tão egoísta que eu só olho para a minha. Mas me ajuda a olhar no olho do outro, me ajuda a ajudar tantas crianças suicidando. 9 anos de idade, dando tiro na cabeça, 10 anos de idade, tentando autoextermínio. Eu tenho hora que eu acho que eu estou andando num mundo paralelo, de tanto problema que eu estou vivendo. Não é possível o que está acontecendo. O que nós não estamos conseguindo mostrar para essas crianças? Qual a alegria que nós não estamos podendo mostrar? Por que nós não temos mais a felicidade de saber que temos um Deus que nos ama e que se eu levanto de manhã e falo, amigo, vamos caminhar? Qual é a proposta do dia? Viver com alegria porque temos saúde. E eu digo para vocês, tudo fora do hospital é bom. No hospital que é tudo muito difícil, gente. Mas a gente levanta com saúde, ninguém te deu banho, é uma alegria, você escolhe sua roupa, escolhe seu perfume, olha que alegria, pode comer o que quiser, fala, delícia de vida. Obrigado porque o Senhor me criou, ainda tem muito mais coisas que eu nem vi. Que delícia. Me ajuda a estar com os olhos abertos para o que o Senhor quer me ver, o ouvido atento para te escutar, mas um coração que queira te obedecer. Eu quero viver para o Senhor. Vamos lá, e como é que eu posso ser bom para o Senhor se o Senhor é ótimo para mim? Só ajudando meu irmão, porque para o Senhor não chega nada. Filó, mas eu decidi não comer carne, então dá a carne toda para alguém que nunca teve oportunidade de comer. Só parar de comer carne não vale. Faz um trem direito, né? Faz um trem direito. Parei de fumar, que beleza, vai desintoxicar você, porque em Deus não chega fumaça. Agora, pega o dinheiro do abençoado cigarro e faz algo de útil com isso. É assim, vamos começar a acordar para o outro, vamos começar a ter a coragem de viver uma vida que seja digna daquilo que Ele nos criou, com Ele, conosco e com os outros. Vamos parar de destruir, vamos ser mais solidários, vamos abraçar mais, vamos nos ver mais, vamos conversar mais, vamos ficar atentos mais uns com os outros. Pare de ter medo do Senhor, acolha Deus na sua vida, fala com Ele, Jesus, me dê a graça da conversão, que é a graça de me ver, a proposta de me olhar e a proposta de rever a minha vida para que eu possa caminhar na sua luz. Então, tem de piedade de mim. Me lava de todo pecado, me mostra aquilo que é bacana, me mostra aquilo que é digno de ser filho do Altíssimo. Me dá alegria de entender o que é ser filho de Deus. Nós não entendemos isso, não. Alegria de falar, o que você é? Filho de Deus? Não, que espetáculo, já dança a partir de agora. Por quê? Porque você não sabe o pai que eu tenho. O pai que nós não temos dimensão desse pai. Então vamos viver essa alegria de saber que vamos participar de uma alegria eterna.
que vamos encontrar e viver eternamente. Nós não temos dimensão disso, não. Essa é a alegria da nossa fé. Quando alguém perguntar assim, por que você é tão feliz? Você está muito rica? Fala, você é demais, minha filha, você não tem ideia. É mesmo, não é? Porque você não conhece o meu pai. É o dono do mundo. Dono de tudo. Você está sabendo? Não, até de você mesmo. Você que não está sabendo de nada, minha filha. É dono de todas as coisas. E Ele pode me dar tudo que eu quiser. E tudo que for bom para a minha vida. Porque nem tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Tudo pode, e nem tudo às vezes é bom para a nossa vida. Mas sabemos que Ele nos ama como ninguém. Só de você acordar de manhã e saber que você tem um Pai, um Deus que te criou e que te ama incondicionalmente, o que te aflige? A falta dessa consciência. Que o dia que tivermos, tudo muda na sua vida a partir desse olhar. Então o primeiro convite da Semana Santa, da Quaresma é: vamos olhar para nós? Vamos olhar a nossa vida? Vamos ver aonde a nossa vida não está revelando a dignidade do Pai que eu tenho. Onde não está revelando o filho ou a filha que eu sou. Porque eu sou filho e filha do Altíssimo. E a minha vida precisa revelar tudo isso. E eu preciso levar isso para a vida daquele que ainda não sabe disso. Mas não é levar com tristeza, com penúria, não é com alegria. A gente ri, chora, anda, mas anda, fala com Jesus, Jesus. A gente anda e chora e anda, né, amigo? Vamos andando. Porque a gente não pode ficar sentado no caminho. Está difícil, o dia reza mais. Clama mais, grita mais, para com ele, faz só outra vez nessa situação. Vamos dar um jeitinho, amigo? Só pode o que eu não posso. Só pode mudar aquilo que eu não sou capaz. Mas eu creio e confio que o Senhor pode. Então vamos aprender a viver essa alegria, gente, de um Deus vivo. Esse é o cristianismo que está precisando de ser sacudido. Vamos tirar essa apatia de viver com um Deus morto, ou de um Deus que só foi lá. Não. Ele já ressuscitou. E a promessa dele foi: eis que estarei convosco todos até os confins da terra. Então, eis que estarei convosco todos os dias, sem dia santo, sem feriado, sem sábado, sem domingo. Ele está, nós é que estamos fora. Peça a Ele a graça do encontro, dentro de você mesmo, desse Deus que te ama. Vamos repensar a nossa vida, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante do Altíssimo. Vamos pedir a Jesus a graça da primeira semana da Quaresma. Senhor Jesus Cristo, tende misericórdia de cada um de nós. Obrigado pela graça de estarmos reunidos na sua santíssima presença. Nos conceda, Senhor, a graça da conversão, a graça de poder nos olhar, de repensar a nossa vida, de rever tudo que a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente fala, se isso condiz com a vida, a dignidade de ser filho do Altíssimo. Nos conceda a graça de nos conhecermos. Nos dê a graça, Senhor, da conversão. Que assim seja. Amém. E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem que Jesus é conduzido para o deserto para ser tentado. É preciso lembrar a diferença de tentação e de provação. Quem tenta é Satanás. Deus nos prova. E a prova é para ver se a gente anda direitinho na vida. Aquela prova que de vez em quando a gente tem que passar para saber se nós entendemos aquilo que Ele tem nos ensinado. A intenção da tentação é nos jogar no chão. A intenção da prova é nos exaltar. A intenção da prova é saber como que a gente anda. E a intenção da tentação é queda. Por isso que a gente, nesse momento, a doutora Filó nos convida a um momento interior. A ir para o deserto, o ir para o deserto é você entrar dentro de você e rever como você anda, como anda o seu coração. A palavra de ordem hoje é convertei-vos e crede no Evangelho. E a conversão, uma conversão genuína, tem que vir com alegria e com humildade. Se você anda um cristão cabisbaixo, triste, você ainda não se converteu. A conversão verdadeira traz junto com ela a alegria. O nosso Deus é o Deus da alegria. Jesus era alegre. Então, hoje nós vamos rezar pedindo ao Senhor uma conversão verdadeira. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui e nós queremos entrar dentro do nosso coração e te pedimos, vem conosco. Entra. Coloca luz, Senhor, naqueles lugares escuros que eu não consigo ver.
aonde precisa do teu amor, da tua luz, da tua alegria. Queremos converter a Ti, Senhor, voltar o nosso coração para Ti e sermos inteiramente Teus. Fica conosco, Senhor. Amém?